verdade. E as pessoas que nos conheciam de perto diziam que qualquer outra, no meu lugar principalmente, não teriam suportado assim aquela situação. Mas a gente suportou. E até que no ano de 2004 eu fui convidada pela empresa para a qual eu já prestava serviço a ir trabalhar lá. E eu trabalhava chorando. Às vezes eu tinha que sair da sala para as outras pessoas não perceberem. E eu ia para fora para chorar em desespero mesmo. Porque eu tinha, como eu disse, tantos problemas, a gente não sabia por onde começar. A nossa vida financeira estava comprometida, a nossa vida profissional também, a nossa tranquilidade. Eu me preocupava com a saúde, não tínhamos nenhum plano de saúde com o qual a gente pudesse contar. Era aquele mundo de problemas que para onde a senhora olhava tinha ali a tristeza, tinha ali o sofrimento, não tinha mais para onde olhar. Isso. Até que eu conheci, quando eu fui trabalhar nessa empresa, de imediato já conhecia uma pessoa que ela era recém-convertida também. E ela sentiu o meu sofrimento e nos momentos de angústia, nós parávamos assim rapidamente o trabalho para ir orar. E aí eu comecei a compreender a palavra de Deus, o quanto eu já tinha pecado, porque eu não tinha noção que murmurar é pecado. Então eu murmurava todos os dias, o tempo todo. E eu me afastava cada vez mais de Deus, né? Eu não conhecia realmente os desígnios dele. E através daquelas orações a senhora foi vendo uma fé verdadeira ali? Eu fui vendo resultado mesmo. Eu fui vendo resultado. E eu não cheguei a contar nem uma terça parte dos meus problemas para essa pessoa, porque realmente eram problemas sérios, nós tínhamos processos, enfim, era um problema grande. E eu contei só uma parte deles. E conforme eu ia contando, eu sentia aquela força que vinha da palavra, porque ela lia a palavra no momento da oração. E eu sentia aquele conforto, assim, aquela certeza mesmo de que tudo iria se resolver, que bastava eu acreditar e me converter também, né? E foi assim que as coisas, então, depois começaram a mudar. A senhora começou a sentir um alívio através daquelas orações, através do conhecimento que a senhora estava adquirindo da palavra de Deus, e Deus ele foi mudando e transformando. Isso. Só que eu levei um bom tempo, porque eu tinha muito medo. Uma das coisas sempre que me comprometeu a vida toda foi o medo que eu sentia. Então, o medo traz a dúvida também. Então, por mais que eu estivesse tentando acreditar, às vezes vinha aquele pensamento do inimigo. Não, mas isso aqui, você pensa que isso vai resolver? Isso não vai resolver assim tão fácil. Então, eu entrava em desespero de novo. E era nesse momento que a gente tinha que buscar a Deus, resistir, como a gente aprende que temos que resistir, né? E até conseguir depois a vitória. Daqui a pouquinho, Dona Elizabeth, a senhora vai contar pra gente como é que a senhora foi liberta completamente desse medo, como é que Deus ele começou a te dar vitórias, tá bom? Nós veremos agora testemunhos que acontecem aqui na Igreja Internacional da Graça de Deus. Minha vida antigamente, antes de conhecer Jesus, minha vida era muito angustiada, eu não vivia bem com meu esposo, era uma vida muito frustrada e eu sempre tinha aquela vontade de ser feliz com ele, mas a gente não era feliz. E ele era muito ignorante, assim, nunca me dava atenção. Era aquela pessoa assim que não conversava comigo, aquele casamento sem diálogo. Mas aí eu comecei, né, na época eu não era ainda evangélica, eu era muito triste, muito angustiada com aquela situação. E aí quando eu ouvi falar, aceitei um convite de ir para uma igreja. E aí eu fui para a igreja, aí o pastor da igreja me orientou para me fazer umas correntes de libertação, para mim fazer uma corrente. Aí eu comecei a fazer a corrente de libertação pela minha vida sentimental. Eu comecei a lutar, não foi fácil, mas graças a Deus, hoje vou fazer 8 anos de casado, no mês de junho. Foi 3 anos assim de sofrimento. Ficava a palavra do Senhor em prática e buscava e falava para o Senhor que eu queria um novo casamento, um casamento restaurado, um casamento feliz. E aí eu comecei a fazer, eu levava fotografia dele para a igreja, comecei a lutar pela minha vida sentimental e graças a Deus, Deus tem honrado e meu marido hoje é uma bênção.
Vocês acabaram de assistir histórias de milagres que aconteceram aqui na Igreja Internacional da Graça de Deus, porque onde a palavra de Deus ela é pregada, Deus ele opera milagres, ele opera sinais, ele opera maravilhas. E você que está em casa e deseja buscar desta palavra, quer participar desta família da Igreja Internacional da Graça de Deus, ligue agora na nossa central de endereços, é o 0 operadora 11 2126 5893, 0 operadora 11 2126 5893 é a nossa central de endereços. E você que está aí caído, está precisando de uma oração, está precisando se levantar, a palavra de Deus ela diz que muito pode a oração de um justo. Agora nós temos o SOS Oração, que é o seu hospital espiritual, onde 24 horas por dia vai haver um homem de Deus, uma mulher de Deus para orar por você. O 0 operadora 11 33 37 36 44, 0 operadora 11 33 37 36 44 é o SOS Oração. E você tem histórias para contar? Nós queremos muito saber destes milagres. Mande a sua cartinha aqui para a Avenida São João 791, CEP 010 35 100. É o endereço para você contar o seu testemunho. Avenida São João 791, CEP 010 35 100. E nós voltamos agora com o testemunho da Dona Elizabeth. Dona Elizabeth, conta pra gente como é que a senhora se livrou totalmente daquele medo que a senhora sentia. Ouvindo a palavra, li o livro que fala, ensina, né, a gente a confiar em Deus e não temer mais, fechar a porta, né, do medo, que é uma porta aberta para o inimigo agir, né, na vida da gente. E tudo isso aconteceu depois que eu vim para a igreja, foi no ano de 2004. Como que a senhora conheceu a Igreja da Graça? Então, quando eu comecei a trabalhar nessa empresa, foi em finalzinho de março, começo de abril. Aí eu fui transferida para um local onde eu conheci essa amiga minha, que eu disse que era recém-convertida também. E já de imediato ela me convidou para vir à igreja e eu aceitei. Então nós conversamos durante a semana e já no sábado nós viemos no culto das 18 horas. Eu convidei o meu marido, ele veio também. Ele também aceitou de pronto, assim, Dona Elizabeth? Essa foi a primeira grande bênção da nossa vida, porque ele veio no primeiro dia que eu vim e aceitou continuar vindo. E eu não sei te dizer o dia exato da nossa conversão, mas eu posso garantir que foi no mesmo momento da nossa vida. Porque de quando nós viemos aqui pela primeira vez, o inimigo tentou por várias vezes se levantar, mas nós resistimos, sempre em oração, sempre pedindo até aqui para os pastores, né, para os obreiros, quando tinha alguma coisa assim que me assustava mais. E ouvindo mesmo a palavra foi que a gente conseguiu reverter toda aquela situação nossa. Como é que eram essas lutas? Como é que o inimigo ele tentava agir? Era colocando contenda, briga, discórdia? De minha parte era o medo e a certeza de que os problemas que nós enfrentávamos não tinham solução. Porque realmente, pela lei dos homens, pela situação que nós vivíamos, não tínhamos solução. Era aí que a senhora resistia através da palavra? Isso. Era aí que eu resistia. E aí eu comecei a lutar, a enfrentar aquele medo, porque o medo me paralisava. Ele me impedia de fazer a minha parte para conseguir a solução dos problemas.